passar dos anos causam danos. E esses danos, eles podem ou não ser reparados. E para que exista a reparação em alguns danos causados pelo passar dos anos, principalmente relacionados aos relacionamentos humanos, que é onde surgem os grandes problemas, da onde vêm os traumas, da onde vem toda vamos falar assim, a nossa problemática, ela está aí na relação, né? Nossa conosco, nossa com os outros e assim por diante. Então, tudo tem a ver com as relações humanas que estão, no meu ponto de vista pessoal e profissional, desumanizando o ser humano. E, ponto importante, nós precisamos compreender que tudo o que aconteceu na nossa vida, ou que acontece na nossa vida, ou que venha a acontecer na nossa vida, talvez tenha um fundamento. Talvez essas provas, essas provações, essas privações, elas tenham um fundamento. Mas será que nós estamos aproveitando dessas oportunidades, vamos colocar assim, para abstrairmos dessas provações, privações e provações, lições importantes que nos façam seguir adiante? Não adianta a gente querer fugir das provações. Fugir de uma provação é viver no meio da alienação, é buscar a alienação, a fuga, toda e qualquer fuga é uma saída sem saída. Vivermos anestesiados para não enfrentarmos a realidade também é uma fuga, e é uma fuga que é uma saída sem saída, porque em algum momento a gente vai ter que enfrentar essas situações, a gente vai ter que resolver esses conflitos para que a gente possa seguir em frente. Mas seguir em frente com passos largos e passos firmes. Mas é muito mais fácil a gente seguir pelos descaminhos do que buscar novos caminhos. Lógico que assumir as rédeas da nossa vida vai causar, né, uma série de consequências, principalmente a autorresponsabilização. Mas para que a gente se autorresponsabilize, a gente precisa se autoconhecer. Para a gente se autoconhecendo, a gente vai se autoamar, a gente vai se autorrespeitar. E aí a gente vai criar dentro de nós inúmeras ferramentas que vão nos ajudar, vão contribuir para que a gente sofra menos. Não nos foi prometido uma vida sem atribulações. Não nos foi prometido uma vida sem dificuldades, sem adversidades. Não foi prometido isso. Então nós precisamos, nesta vida, resolver aquilo que a vida nos apresenta, tomar cuidado para que a gente não esteja colhendo frutos de escolhas que nós fazemos ou fizemos, normalmente fizemos, e entender que, peraí, talvez lá no passado eu tenha feito escolhas erradas, que fazem com que eu me sinta culpado por eu ter escolhido determinados caminhos ou não escolhido, ação e omissão, mas eu preciso parar um pouquinho e deixar de me culpar. O arrependimento, ele é um sentimento importante. Quando nós realmente nos arrependemos de algo, nós não repetimos aquele algo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu não repito aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Eu passo a fazer, né, aquilo que eu deixei de fazer, que eu acreditava ou acredito que seja importante. A história de voltar no tempo e querer mudar as coisas, isso é algo impossível, somente é fruto da imaginação e de uma imaginação extremamente negativa que vai somente nos levar para o buraco, porque a gente vai ficar perdendo tempo, remoendo em função de um passado que tem que ser deixado no passado, porque se nós não deixarmos o passado no passado, a gente não consegue construir no presente momento um futuro diferente. Já venho falando isso há muito tempo e repito, o passado ele serve como norteador. Norteador, de fato. Você tem que olhar para ele para você, muitas vezes, não repetir os mesmos padrões de pensamento, sentimento, ação e reação. Agora, o que nós temos que tentar é viver o presente no presente. Sem expectativas, mas expectativas com relação ao futuro, mas buscando novos caminhos, buscando novos pensamentos, buscando novas emoções, ressignificando coisas do nosso passado, dando significado diferente, tentando tirar boa prova das provações que nós passamos, porque aí sim a gente vai demonstrar que a gente aprendeu. E se a gente aprendeu, a gente não vai repetir, que é a história do arrependimento. Mas para a gente aprender,
Fica difícil porque nós não fomos ensinados a aprender, não fomos ensinados a desaprender, não fomos ensinados a nos relacionarmos conosco. Ninguém ensinou como é que você se relaciona com você. Te ensinaram como se relacionar com os outros, mas não te ensinaram como se relacionar com você. E aí? Como é que fica essa relação? Que é a base de todas elas. Não existem fórmulas mágicas, então a busca constante pelo autoconhecimento, através de leituras, através de vídeos, existem bons vídeos na internet, assim como existem vídeos que não são tão bons, mas existem bons vídeos, existem livros, bons livros e livros não tão bons, mas existem formas e meios da pessoa buscar o autoconhecimento. E esse é o caminho para a libertação. Mas para que exista, para que haja libertação, tem que ter ação. E essa ação depende única e exclusivamente de você. Ninguém vai poder te defender de você mesmo. Se ninguém vai poder te defender de você mesmo, você vai ter que lutar por si mesmo. Até às vezes você pode contar com a ajuda de algumas pessoas, de profissionais que talvez possam te orientar, mas o mais importante é você querer. Porque de nada adianta prática clínica. Nada adianta, muitas vezes o paciente vem com um problema ou com vários problemas e você mostra para ele ali as possíveis meios de ele sanar aquilo, ressignificar aquilo, mas ele não quer se libertar daquilo, porque aquilo permite com que ele se autopuna e, consequentemente, puna aqueles ou aquelas pessoas que fizeram algum mal para ele. Então é como se fosse um ciclo vicioso e ele não quer mudar aquilo, mas ele busca ajuda, e aí ele busca ajuda e diz para os outros: estou buscando ajuda e nem com a ajuda eu consigo, nem com medicamento eu consigo, nem com isso eu consigo. Uma autossabotagem, né? Isso acontece muito. Porque nós temos que ter consciência de que a mudança é um processo, a única e verdadeira mudança é um processo interno, interior. Então, para que você mude, você de verdade, você precisa de fato estar de acordo com cumprir o prazo e pagar o preço. A mudança, a única e verdadeira mudança, ela começa dentro de nós. Não adianta a gente querer mudar tudo que está ao nosso entorno. O que eu assisti ao longo da minha carreira profissional foram várias situações e algumas situações inusitadas, como por exemplo, as pessoas acreditam que se elas mudarem de emprego, a vida delas vai mudar. Talvez sim, talvez não. Existem casos e casos, mas via de regra, não. Porque para onde você for, você vai levar com você mesmo os seus problemas. Então, enquanto você não buscar ajuda e resolver os seus conflitos internos, os seus problemas internos, você vai carregá-los para onde você for, independentemente do lugar que você for. Durante a minha prática clínica, os anos, eu tive a oportunidade de mudar de cidades e clinicar nessas cidades às quais eu mudei, e tive a oportunidade, assim, que eu digo que foi magnífica, porque eu via e assistia situações extremamente inusitadas. Então as pessoas acreditam que, por exemplo, moram numa cidade grande, como eu morei por muitos anos, mudando para uma cidade do interior, uma cidade maravilhosa, um paraíso, então elas acreditam que se elas mudarem para esse paraíso, a vida delas vai se transformar. E não é assim tão simples. Não é mudando de lugar, não é mudando de cidade, estado, de emprego, não é mudando que as coisas vão mudar. Você tem que mudar, você, internamente. Lógico que a mudança também ela pode contribuir porque o ambiente exerce influência sobre o indivíduo, não tenho dúvida. Mas, mais importante do que o lugar onde a pessoa se encontra, ela está, é como ela está internamente. Se a mudança é um processo interno, o externo pode contribuir? Pode. Mas não é suficiente. Então é uma questão da pessoa com ela mesma. E as pessoas parece que elas fogem. Então assim, eu vou fugir daqui e vou para lá
lá as coisas serão diferentes, então eu vou começar a idealizar, e as pessoas idealizam, aí elas alcançam, elas chegam aonde elas queriam estar, vamos dizer, fisicamente, só que elas percebem que nada mudou. E ao invés de elas assumirem a responsabilidade e quererem mudar de fato internamente, elas vão fugir novamente. E toda e qualquer fuga é uma saída sem saída. E aqui eu estou dizendo que é uma fuga. Eu muitas vezes busco sair de um lugar para ir para outro, né? Aqui eu estou falando de uma mudança, seja de emprego, seja de cidade, de casa, de apartamento, qualquer tipo de mudança nesse sentido não necessariamente vai fazer com que as coisas se transformem, porque a transformação ela é um processo interno. Então eu preciso me transformar internamente, eu preciso mergulhar dentro de mim, preciso saber quem eu sou de verdade, na verdade, preciso resgatar a minha verdadeira identidade, preciso fazer um trabalho interno para que eu possa me purificar, entre aspas, com relação àquilo que está relacionado à minha verdadeira essência. Tenho que descobrir os meus propósitos para eu não viver uma vida sem propósitos. Aí sim eu começo a dar passos sólidos e não ficar, né, imaginando, idealizando e com a cabeça nas nuvens, acreditando no inacreditável, aceitando o inaceitável, tolerando o intolerável e defendendo o indefensável. E esse processo de mudança, de verdadeira mudança, ele é interno, ele não é externo. E ele depende única e exclusivamente de você mesmo, não depende de mais ninguém. Mudar de marido, mudar de mulher, mudar de namorado, mudar de namorada, isso não vai alterar se você não mudar. E você vai repetir os ciclos. Durante um determinado período de tempo, talvez a coisa fique bem. Dali a pouco, tudo volta a ser como era antes. E aí a pessoa vai e fica pulando de galho em galho, acreditando que milagrosamente alguma coisa vai acontecer. Acredito em milagres, piamente, mas assim como a fé sem obras é nula, a oração sem ação também, então nós temos que agir. Agir de forma coerente. E essa busca, né, esse mergulho no seu um mergulho interior, né, onde a gente vai fazer ali um mergulho muito profundo que vai lá no nosso inconsciente, no subconsciente. A gente vai verificar a questão dos traumas, as questões das dores, das aflições, daquilo que realmente faz com que a gente muitas vezes repita comportamentos, que a gente sinta, né, coisas que a gente não deveria estar sentindo, ou que a gente sofra por coisas que a gente desconhece. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar ajuda externa. O medicamento ajuda, a terapia ajuda, a meditação ajuda, a oração ajuda, a religião ajuda, tudo isso contribui, mas não é suficiente, não é suficiente. Porque se a gente não mudar internamente, nada vai mudar. Durante um tempo, talvez sim, mas daqui a pouco, novamente, estou lá de novo com o mesmo padrão de pensamento, sentimento, emoção, né? Sentimento, emoção, ação e reação. Cíclico. Pensa nisso.